A pobre Araceli tinha 8 anos quando desapareceu. O nome do estado que ela nasceu é um nome lindo, é Espírito Santo. O nome da escola que ela estudava é São Pedro. E o nome da rua que ela morava é São Paulo. A pequena Araceli parecia estar protegida por santos por todos os lados. Mas não teve santo que livrasse a Araceli do destino trágico que ela teve. No dia 18 de maio de 1973, ela foi levada para um porão escuro. E 2 dias depois ela morreu lá, sozinha, na escuridão. E embora nenhum santo tenha vindo ajudar a Araceli naquele dia virou um anjo. Mais um anjo que morreu na mão da maldade de muita gente nesse Brasil afora. Se você está chegando agora no canal, eu te agradeço, muito obrigado pela tua audiência. Se inscreve no canal, clica no sininho de notificações, dê um like nesse vídeo e comenta nos comentários, traga aqui nos comentários se você vivenciou, se você acompanhou o caso Araceli em 1973 pela grande mídia. Eu coletei algumas informações, mas certamente você pode me ajudar muito mais, não só sugerindo novos vídeos, como também falando do caso Araceli. Araceli saiu de manhã para sua escola, para ir para a escola como fazia todo dia, no bairro do Suá, em Vitória, no Espírito Santo. E quando ela saiu da escola, ela foi em direção ao ponto de ônibus para o qual ela ia todo dia. Mas ela viu um gatinho em frente a um bar, perto do ponto de ônibus dela. Ela adorava o bichinho, pra você ter uma ideia, ela tinha um cachorro que o pai dela deu para ela, chamado Radar. Ela colocou o nome do cachorro de Radar porque ela dizia que o cachorro era muito bom e sempre encontrava ela pelo faro. E ela viu esse gatinho e passou a brincar com o gato, perdeu o ônibus, segundo uma testemunha, um adolescente que viu, e dali ela nunca mais foi vista com vida. Tudo indica que a Araceli ficou no porão desse mesmo bar durante 2 dias. Ela foi drogada, ela foi estuprada, ela foi violentada e ela morreu 2 dias depois. De uma forma bruta, com uma história escabrosa como essa que eu vou te contar. E hoje a gente veio aqui no Espírito Santo, justamente na rua, em frente à casa que morava a pequena Araceli quando ela desapareceu no dia 18 de maio de 1973. Araceli Cabrera Sanches Crespo era filha do eletricista espanhol Gabriel Crespo e da boliviana Lola Sanches. O caso deu origem a 2 livros, Araceli, Meu Amor, de José Louzeiro, e Araceli, Corrupção em Sociedade, de Carlos Alberto Lupe. Após sair da escola, a menina foi vista por um adolescente em um bar entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Ilau, em Vitória. Ainda de acordo com esse adolescente, a menina não entrou no ônibus e ficou brincando com um gatinho no estabelecimento. Depois disso, a Araceli nunca mais foi vista com vida. Quando a Araceli não voltou para casa, o pai dela ficou desesperado, claro, e começou as buscas atrás dela, né? Distribuindo o nome dela e a foto pelos canais de comunicação ali de Vitória, para poder achar a filha. E no início achou que se tratasse de um sequestro. Dias após o desaparecimento, em 24 de maio, o corpo de uma criança foi encontrado, desfigurado por ácido, com marcas de violência sexual e mordidas. O corpo estava em avançado estado de decomposição em uma mata atrás do Hospital Infantil em Vitória. Inicialmente, o pai da menina reconheceu o corpo como sendo de sua filha. No dia seguinte, ele negou, dizendo que o corpo não era dela. O pai da pequena Araceli inicialmente reconheceu por uma marca de nascença na perna. Eu tive acesso a fotos que estão aí pela internet. Não dava para reconhecer o corpo, gente. Estava totalmente desfigurado. Então é compreensível que o pai, de início, tenha achado que o corpo fosse da filha. O estado de decomposição já estava avançado, mas depois ele tivesse duvidado, talvez ainda na esperança de encontrar a filha com vida. Mas alguns exames foram feitos dias depois. Infelizmente, ficou comprovado que o corpo era de fato de Araceli. Segundo o escritor e repórter policial José Louzeiro, que acompanhou o caso de perto, Araceli tinha um cãozinho chamado Radar, nome que foi escolhido pela garota para que o animal sempre a encontrasse. E nesse livro, o Louzeiro ele falou que o cãozinho, quando entrou no necrotério, ele foi direto para o corpo da Araceli, mesmo o corpo estando em forte estado de decomposição. O cachorro foi até o corpo e ficou na frente da gaveta gelada onde o corpo foi colocado. E as investigações foram um caos. Muita gente poderosa interessada em que a investigação não desse em nada, porque vocês vão ver que os acusados eram riquíssimos, eram milionários ali do Espírito Santo, influentes com a ditadura militar, era o governo Médici nessa época, e essas famílias, as famílias dos réus, né, dos acusados do assassinato, eram todas muito influentes com a ditadura, eram ricos. Muitas provas desapareceram, pessoas foram caladas. O que ficou muito claro durante as investigações é que a polícia não queria de fato que chegasse a lugar nenhum. Algumas pessoas, muita gente influente, superintendente da Polícia Civil, eles trabalharam para o caso não se resolver. Uma das hipóteses é que a mãe teria enviado a menina com envelope para ser entregue a Jorge Michelini, que é o tio de Dantinho, um dos acusados do assassinato. Chegando lá, os acusados teriam drogado e estuprado a menina. Mas essa relação da mãe não ficou totalmente comprovada.
Porém, de acordo com a promotoria e o depoimento da testemunha importantíssima, Marisley Fernandes Muniz, Araceli esperava o ônibus depois da escola quando Paulo Elau, que estava em seu Ford Mustang branco, pediu para Marisley dizer à menina que o tio Paulinho a chamava para levá-la para casa. Então essa testemunha, Marisley, foi importantíssima para elucidar a questão, porque ela dizia, não, eu estava com ele no carro, ele pediu para eu chamar a menina. Diante dos fatos apresentados pela denúncia do promotor Volmar Bermudes, a justiça chegou a 3 principais suspeitos. Dante de Barros Michelini, o Dantinho, Dante de Brito Michelini, pai de Dantinho, e Paulo Constantino Elau. As investigações foram dificultadas por ameaças a testemunhas e a quem trabalhava na apuração. Pelo menos 14 pessoas morreram, entre possíveis testemunhas, até mesmo pessoas interessadas em desvendar o crime. O jornalista José Louzeiro, que escreveu um dos livros sobre a Araceli, o mais famoso, ele foi ameaçado de morte. Ele teve que entrar no Espírito Santo escondido várias vezes e em uma das ocasiões que ele relata numa entrevista, por exemplo, ele seria homenageado por uma pessoa, ele teria que comparecer a uma homenagem a ele. Mas alguns amigos falaram, cara, não vai para essa homenagem porque é uma armação, eles vão querer te matar nesse dia. Seu livro foi censurado pelo ministro da Justiça do ditador Médici, o ministro Armando Falcão, a pedido dos advogados dos acusados. José Louzeiro disse em seu livro que Dante Michelini Júnior, o Dantinho, e Paulo Elau, o Paulinho, assassinaram Araceli em uma festinha violenta do pessoal da motoca. E ainda disse que as famílias Elau e Michelini eram donas do tráfico de drogas, da polícia, dos ônibus, dos aviões, do campo, da cidade, de tudo. Após o sargento José Almero Dias, quando estava prestes a finalizar as investigações, ser morto com tiros nas costas, e do tio de Dantinho, irmão do Dante, Jorge Michelini, esse que havia uma suspeita de ter alguma relação amorosa com a mãe da Araceli, morrer em um acidente de carro, o caso ficou meio que parado, esquecido. Ninguém queria mexer no caso. Todo mundo ficou com medo. Mas um vereador que depois se elegeria deputado estadual no Espírito Santo, chamado Clério Vieira Falcão, não se conformou com o esquecimento do caso desde 73. E em 1977 ele começou uma saga para reavivar o caso no debate público. E ele mesmo se dizia um mulato, ex-favelado e ex-carregador de malas do Porto de Vitória. E esse deputado, esse vereador que depois viria a ser deputado estadual, foi o responsável por trazer de volta o caso à tona. Inclusive, ele trabalhou e conseguiu a instalação de uma CPI para poder investigar o caso, porque as provas eram fartas que apontavam para esses réus, né, para esses milionários. Mas as coisas foram acontecendo de forma que testemunhas sumiam ou testemunhas voltavam atrás no seu depoimento, outros morriam. E esse deputado teve a coragem de, vamos trazer essa história de volta à tona. Uma reportagem do JB, de 24 de agosto de 1977, diz que, além do processo contra os autores do crime, havia outro processo que incriminava o ex-superintendente da Polícia Civil, Gilberto Barros Farias, o ex-diretor da Polícia Técnica, o coronel Lísio Carvalho, o ex-delegado de polícia, capitão Manuel Araújo, e os fotógrafos Edson Araújo e Hermes Gomes, todos acusados de contribuir para o sumiço do filme elaborado pelo perito Carlos Éboli, que culpava os 2 jovens milionários, Dante de Brito Michelini e Paulo Constantino Elau, pelo crime. Esse perito, Carlos de Melo Éboli, ele foi um dos mais prestigiados peritos criminais, peritos forenses do Brasil. Era um cara obcecado por perícia forense, era um nome muito respeitado. E ele havia feito um relatório, havia feito um filme, onde ele concluía, pelas provas periciais, que esses caras tinham sido os assassinos de fato. Esse filme desapareceu, foi destruído, e vários agentes públicos, foram acusados do crime. Agora você vai ficar impressionado, cara. Esse superintendente da Polícia Civil, Gilberto Barros Farias, ele tinha dito, não, as provas já foram coletadas e amanhã eu vou vir a público dizer para vocês, a sociedade de Vitória vai ficar estarrecida com os nomes que eu vou dizer. Agora, se você está de pé, sugiro que você sente. Você não está sentado não? Senta aí. Sabe o que aconteceu? Esse cara, o superintendente da polícia, depois de ter anunciado, um dia antes, ter feito dado esse spoiler de que iria dizer os nomes dos acusados, que as provas periciais tinham apontado, mas o superintendente da Polícia Civil, depois que anunciou isso, ele foi jantar de noite, ele se encontrou com Dante Michelini, o pai de um dos acusados. Aí depois desse jantar que o superintendente da Polícia Civil teve com o pai de um dos acusados, ele mudou totalmente de postura. No dia seguinte ele foi à mídia, ele foi a público dizer que, na verdade, pensando bem, não tinha sido os milionários que tinham matado a Araceli, não. Quem tinha matado a Araceli, na verdade, tinha sido um negro, ainda botou a culpa no negro, demente, palavras dele, que perambulava ali pela praia do Suá.
Como esse suspeito, abre aspas, negro demente, nunca foi encontrado, o capitão da PM, Manuel de Araújo, que na época era delegado de polícia, arranjou outro suspeito, o jovem Fortunato Piscin, que era amigo dos Michelini e seria viciado em drogas. E esse suspeito novo havia morrido recentemente, misteriosamente, na Santa Casa de Misericórdia, por aplicação de um medicamento errado. E sabe quem era provedor da Santa Casa de Misericórdia nesse ano? Quem é que dava dinheiro? Quem é que financiava o hospital? Constantin Elau, um dos réus do processo. E pior, o atestado de óbito desse amigo usuário de drogas, amigo dos milionários, no atestado de óbito dele constava que ele havia morrido por malária, apesar de ser notório o fato dele ter sido morto por uma aplicação errada de medicamento. E o mais impressionante é que esse caso passou por 4 delegacias. E lembra que eu te falei daquele cara, do superintendente da Polícia Civil, Gilberto Faria? Sabe o que ele fez? Sabe quem ele designou como ajudante da investigação? O pai do Dantinho, o Dante Michelini. Participou de várias diligências, participou da investigação, participou de depoimentos com testemunhas chaves. Então ele passou a saber quem eram as testemunhas e as testemunhas olhavam para a cara dele também. Quem o reconhecia sabia quem ele era, que era o pai de um dos acusados. Pô. Então não só a presença dele acabava com a possibilidade de uma denúncia, como também fazia com que ele tivesse acesso a quem eram as testemunhas. Em 1980, Dantinho e Paulinho foram condenados pelo juiz Hilton Cili a 18 e 5 anos de reclusão, respectivamente. Mas eles recorreram ao TJ do Espírito Santo um tempo depois e a sentença foi anulada, eles foram absolvidos do crime, acabou. Mas teve um novo julgamento em 1991. Aí você me pergunta, né, a justiça vai ser feita agora. Não é possível que aí já em 1991, já não estamos mais no período da ditadura militar, possivelmente as coisas vão acontecer. Mas infelizmente não aconteceram não. Já não havia provas, as provas tinham sido destruídas, as pessoas não queriam falar, as testemunhas mais importantes do caso estavam quietas, caladas, não queriam se manifestar e a coisa babou, ficou do jeito que estava. Desde então, segundo o próprio Louzeiro, o escritor do livro da Araceli, eles passaram a ser cidadãos acima de qualquer suspeita. Não havia mais nada que pesasse contra eles. E no ano de 2000, no governo de Fernando Henrique Cardoso, o dia do assassinato de Araceli transformou-se em símbolo do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas, infelizmente, os assassinos continuam impunes. Isso é muito emblemático, isso é muito a cara, a face ruim, a face triste do Brasil. Até o próximo vídeo, até a próxima história. Muito obrigado por assistir até aqui.